Bem-vindos ao canal Conexão com Deus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora para não se esquecer, clicando no sino, assim receberá as notificações de nossos próximos vídeos. É muito simples, veja. Queridos, vamos apresentar o tema de hoje, que é bastante esclarecedor. Trata-se do significado de possessão e opressão demoníaca. Sabemos que muitas pessoas não conseguem distinguir um do outro. Assim, baseados no estudo que foi postado pelo presbítero André Sanches, no seu blog, Esboçando Ideias, o mesmo autor de obras importantes, tais como Conheça a sua Bíblia de capa a capa, do Manual Bíblico das Questões Difíceis e Polêmicas da Bíblia, e do Como Ler a Bíblia, e Entendi-la Mais Facilmente, obras estas, das quais falaremos um pouquinho mais, ao final deste vídeo. Por isto, fique conosco, e assista até o fim, pois além disso, você ficará também sabendo como receber, inteiramente grátis, um estudo bíblico muito interessante. Então, agora, vamos ao tema. O que significa possessão demoníaca e opressão demoníaca? A Bíblia Sagrada não esconde de nós, que estamos em uma guerra contra o maligno e que ele age nesse mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Efésios, capítulo 6, versículo 12. O ministério de Jesus Cristo teve vários entraves com o maligno. Os evangelhos registram que Jesus expulsou diversos demônios de pessoas, libertando-as da ação do maligno. Mateus, capítulo 8, versículo 16. Vemos na Bíblia que, tanto a opressão como a possessão demoníaca, são uma realidade na vida de várias pessoas. Porém, ainda existe muita confusão a respeito desse tema. Alguns preferem ignorá-lo e fingir que ele não existe. Já outros focam demais suas atenções em espíritos malignos, fazendo deles o centro de suas vidas. Os dois extremos são perigosos. Possessão demoníaca e opressão demoníaca. Qual a diferença? Uma das grandes dificuldades de entendimento de muitos crentes é diferenciar a forma como o maligno age. Mais uma vez alguns menosprezam que o maligno tenha poder de agir na vida das pessoas, enquanto outros atribuem tudo à ação do maligno. Dois extremos perigosos também. Por isso, gostaria de esclarecer os termos possessão e opressão, que irão nos ajudar a entender melhor a forma de ação do diabo e seus anjos maus. Em primeiro lugar, vamos explicar o que significa possessão demoníaca. Isso ocorre quando o maligno possui o corpo da pessoa, ou seja, a pessoa passa a ter dentro de si outro ser que acaba influenciando-a a ter determinadas atitudes. Em Lucas, capítulo 4, versículos 33 a 37, vemos um exemplo claro disso. Um homem, em plena sinagoga dos judeus, em um momento onde Jesus estava ensinando a palavra, se manifestou com um espírito imundo. Imediatamente Jesus expulsou aquele demônio. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz. A Bíblia nos relata que nas possessões as pessoas podem ter problemas físicos, como por exemplo, o homem possesso que tinha um espírito mudo e, por isso, era mudo. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado. E, expelido o demônio, falou o mudo. Mateus capítulo 9, versículos 32 a 33. A Bíblia também menciona que pode haver uma força sobre-humana envolvida na possessão. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões, despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 4. Assim, a possessão é uma das mais graves ações do maligno na vida de uma pessoa. A possessão só pode acontecer em uma pessoa que não crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Ou seja, somente incrédulos, ímpios podem sofrer de possessão. Principalmente aqueles envolvidos com graves pecados. Em hipótese alguma um crente verdadeiro ficará possesso.
Já a opressão demoníaca significa que o diabo age em seu papel de tentador, buscando tentar a pessoa para que peque e permaneça em uma vida de pecado, longe de Deus. O apóstolo Pedro explicou bem essa questão, quando disse: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O próprio apóstolo Pedro passou por isso, quando foi tentado pelo diabo, ao sugerir a Jesus que não seria necessário que ele passasse pela morte de cruz. Cristo logo identificou que se tratava de Satanás tentando através de Pedro. Mateus, capítulo 16, versículos 22 a 23. Todos os crentes verdadeiros estão sujeitos a esse tipo de opressão maligna. Já que o diabo não pode possuir um crente genuíno, pois este é propriedade exclusiva de Deus, ele age de fora para dentro buscando atingir esse crente de alguma forma, através das tentações e outros métodos externos. Mais conhecimento da Bíblia em menos tempo. Aprender mais da Bíblia é uma dessas coisas que não acontecem da noite para o dia, não é verdade? E você, sente que tem aprendido bastante das coisas de Deus? Ou seu aprendizado poderia estar melhor? E se você pudesse acelerar um pouco mais o seu aprendizado sobre temas bíblicos difíceis e polêmicos, cortando o caminho ajudado por quem já esteve lá, já estudou, já pesquisou e agrupou tudo isso para te ajudar? Conheça a sua Bíblia de capa a capa, Manual Bíblico das Questões Difíceis e Polêmicas da Bíblia, e Como Ler a Bíblia, e Entendê-la mais facilmente. Clique aqui e pegue o seu agora, no www.conexãocomdeus.com e nos links deixados na descrição deste vídeo. Agora, como prometido, sobre o seu brinde. Basta você também clicar no link deixado na descrição, logo abaixo, para retirá-lo. Deus abençoe ricamente.